Olá, boa tarde. Estudo aponta dados bem preocupantes sobre a qualidade da água que é consumida em mais de 700 cidades do Brasil, e Florianópolis está entre as capitais que os testes deram resultados preocupantes. Ainda não foi oficializado pelo governo do estado, mas não para de aumentar o número de cidades, que torna facultativo o uso de máscaras. Zona Azul em São José, na Grande Florianópolis, já tem data definida para voltar a funcionar. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal anunciam medidas de apoio ao empreendedorismo feminino. Como tudo isso vai funcionar? Os detalhes daqui a pouco com a educadora financeira Marlise Alves. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu SC Acontece, que está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! Olha, um estudo apontou dados bem preocupantes sobre a qualidade da água que é consumida em mais de 700 cidades do Brasil. E para piorar a situação, o estudo aqui em Florianópolis revela que a cidade está entre as capitais que esses testes deram resultados ainda mais preocupantes. Sem cor, sem cheiro e aparentemente limpa. No entanto, é preciso ter cuidado. A água que sai direto da torneira de casa pode estar contaminada e inapropriada para consumo. Tem um filtro, mas passa pela minha cabeça que essa água pode estar contaminada sim. Vou ser sincero, eu tomo compro aquelas bombonas grandonas e tomo dessa água aí. Desconfia da água da torneira? Pra caramba. Muitas vezes eu tomei aquela água ali e deu tipo que uma virose, sabe? Dor de barriga, dor de cabeça. Não tomo água da torneira porque ela vem cheia de micróbio, poluída, né? Porque dá muita chuva. Então não posso nem tomar água da torneira e nem dar água para minhas netas da torneira. Eu compro água de bombona. Um levantamento feito pela ONG Repórter Brasil alertou sobre a qualidade da água consumida pelos brasileiros. Substâncias químicas e radioativas foram encontradas acima do limite em 1 de cada 4 municípios que a água foi testada. De acordo com o estudo, 763 cidades do Brasil consumiram água contaminada com substâncias tóxicas entre 2018 e 2020. Entre as capitais em que foi encontrado algum tipo de agente poluente estão São Paulo e Florianópolis. Este professor de oceanografia explica que é comum elementos químicos apontados pelo estudo chegarem às torneiras das residências. É importante só, claro, as pessoas estarem cientes que esse problema pode acontecer e a gente não pode parar de cobrar. Essa questão tem que melhorar. E por que isso acontece? A qualidade da água está mudando e mudando muito rapidamente, por exemplo, algumas vezes, como aconteceu de ontem para hoje. E essa matéria orgânica do cano pode reagir, infelizmente, com o cloro que é utilizado no tratamento. E quando isso acontece, podem formar substâncias como essas, que são organoclorados. Ele também afirma que a água contaminada fornecida para consumo da população evidencia uma falha no processo de tratamento de esgoto. Se o sistema falhar mais ou menos, não importaria, porque a água já seria potável lá na fonte. A gente só tem que se preocupar cada vez mais e mais com um tratamento de uma água para eventual distribuição, porque de fato nós estamos necessitados disso, porque as águas estão cada vez mais contaminadas. Em nota, a Casan informou que a água fornecida é potável e que a equipe técnica realiza controle constante da água. A companhia informou também que o processo está dentro dos planos de monitoramento definidos pela Portaria de Potabilidade, com aprovação das vigilâncias sanitárias municipais. Bom, o assunto agora é pandemia. Não para de crescer o número de cidades que tornaram facultativo o uso de máscaras aqui em Santa Catarina. Todas contrariam as leis estaduais, até porque o governo do estado ainda não fez essa determinação. Pelo menos 15 municípios catarinenses já tornaram facultativo o uso de máscaras contra a Covid-19. Nesses locais, o uso do artefato passa a ser uma decisão pessoal dos moradores. As cidades que já liberaram são Chapecó, Xaxim, Iraceminha, Peritiba, São Lourenço do Oeste, União do Oeste, Cordilheira Alta, Ipira, Rio do Sul, Indaial, Brusque, Salete, São João do Itaperiú, Balneário Camboriú e São João Batista.
Em todas estas cidades, a utilização da máscara passou a ser opcional tanto em ambientes públicos quanto em locais privados, abertos ou fechados. A Secretaria Estadual de Saúde estuda tornar a utilização da máscara uma recomendação e não uma obrigação. No entanto, essa medida ainda não tem data para ocorrer em Santa Catarina. As cidades de Guabiruba, Taió e Lontras também liberaram o uso de máscaras. Com isso, são 18 municípios. Em Chapecó, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura faça a adequação do decreto municipal que flexibilizou o uso de máscaras na cidade e as normas estaduais em vigor. Na prática, a máscara volta a ser obrigatória na cidade. O entendimento dos promotores é de que a norma municipal não pode ser revista sem embasamento técnico-científico enquanto a regra estadual estiver em vigor. O prazo para a resposta é de 24 horas. Se a recomendação não for atendida, o Ministério Público informou que pode adotar medidas extrajudiciais e judiciais. A Zona Azul em São José, na Grande Florianópolis, vai voltar a funcionar a partir do dia 14 de março. Os serviços haviam sido suspensos no início da pandemia. Após uma decisão judicial, ficou definido que a empresa Gerestar Estacionamento vai retomar os serviços no município. Os bairros Campinas e Cobrasol serão gerenciados pela corporação, que também realizará a revisão dos espaços para estacionar e o treinamento dos novos monitores de trânsito. O valor cobrado de carro será de R$ 2,50 por hora e para motos R$ 1,25. A empresa operadora também disponibilizará um aplicativo para os sistemas Android e iOS para compra de créditos e controle de uso da Zona Azul. A Secretaria de Segurança do município destaca que os recuos de estacionamento em frente às lojas comerciais não fazem parte da Zona Azul. Segue em tratamento, só que agora em casa, em Florianópolis, o digital influencer Uê Silva, acometido por febre reumática. O Everton Silva, conhecido como Uê Silva, é um influencer com mais de 10 milhões de seguidores em uma rede social. O jovem de 20 anos foi internado em um hospital de Florianópolis no dia 21 de fevereiro. O Everton procurou uma unidade de saúde sentindo febre e dores pelo corpo. Chegando lá, os médicos passaram o diagnóstico de febre reumática. Desde então, a família tem postado nas redes sociais como está sendo o tratamento de Everton e o avanço de cada dia. No dia 27 de fevereiro, a família publicou essa imagem, com a legenda: "Hoje foi um dia de conquista. Ele conseguiu sentar sem muito esforço." No último fim de semana, o Everton voltou para casa. Mas, no geral, será que as pessoas sabem, de fato, o que é febre reumática? Eu ouvi falar em febre reumática, mas, assim, exatamente eu não sei o que é. Febre reumática? Não, nunca ouvi falar. Então, vamos entender a partir de agora, porque eu vou conversar nesse momento com a reumatologista pediátrica Daniela Gerente Petri Piotto, que é catarinense, mas hoje está atuando em São Paulo, inclusive é professora afiliada ao Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo. Doutora Daniela, antes de mais nada, bem-vinda ao SC Acontece, obrigada por nos atender. Obrigada, boa tarde a todos. Doutora, a gente gostaria de conseguir entender de fato o que se trata a febre reumática, porque é uma doença que não se ouve falar muito, então, no geral, as pessoas não sabem exatamente o que é a febre reumática. Isso, a febre reumática ela é popularmente conhecida como reumatismo no sangue. Ela é popularmente, as pessoas sabem como reumatismo no sangue, porque ela é uma doença reumática autoimune, que depois que uma criança tem infecção de garganta, depois de 2 a 3 semanas, o corpo produz anticorpos, que são soldadinhos de defesa do corpo, e eles ficam circulando no corpo e causando inflamação. Então, ela pode acometer inflamação na articulação, no coração, e isso é a febre reumática. Você falou depois que uma criança, ou seja, é uma doença que normalmente acomete crianças, mas a gente teve aí o caso desse influencer de 20 anos que teve a febre reumática, mas normalmente é na fase entre infância e adolescência? Isso, ela é mais comum no período que é comum as infecções bacterianas na garganta, entre 5 a 18 anos de idade.
né? Então, pode acontecer sim antes dos 5 anos e também depois na idade adulta, mas ela é mais frequente nessa faixa etária porque é uma complicação de uma infecção de garganta não tratada, né? Ou não diagnosticada corretamente e feito o tratamento com antibiótico. Perfeito. Então, né, a criança tem uma infecção de garganta e depois de 2, 3 semanas começa a ter dor no corpo e esses sintomas. Agora, eu queria saber o seguinte, doutora, começa com uma infecção de garganta, isso é bastante comum, né, tanto na infância, na adolescência e na vida adulta. Como que a gente vai entender que não é só uma infecção de garganta e que ela está evoluindo? Porque sempre vai começar com uma infecção de garganta dita normal para depois evoluir para uma febre reumática, ou ela já começa diferente? Isso. Na verdade, assim, não são todas as crianças, né? A gente fala que há uma predisposição genética, mas hoje em dia a gente ainda não tem um marcador específico, porque aquelas crianças que tiverem infecções de garganta podem ter febre reumática. Estima-se que em torno de até 5% das crianças que têm infecções de garganta que podem evoluir. Mas hoje em dia a gente fala que a doença é multifatorial, há vários fatores envolvidos, né? Não tem como a gente predizer. Então, o que a gente recomenda é que sempre aquela infecção de garganta, que a criança reclama de febre, dor de garganta, que às vezes a mãe só fica tratando com um remédio anti-inflamatório, seja realmente avaliada por um pediatra ou por um médico de especialista, para realmente ver a necessidade ou não de entrar com antibiótico. De que forma que essa doença atinge, afeta o nosso corpo, o nosso sistema central? Porque a gente percebe, no caso do influencer, que ele perdeu a movimentação, ele sente muita dor no corpo, ele já está em casa, como a gente mencionou, mas ele ainda sente muita dor, dificuldade para conseguir mexer os braços. Então, de que forma essa doença atua e depois, com o tempo, sim, tudo volta ao normal ou deixa alguma sequela? Isso, a gente fala que a febre reumática é um quadro agudo, realmente, é um quadro intenso de dor nas articulações, a criança pode ter fraqueza, dor nas juntas, inchaço, inclusive, das juntinhas, fazendo artrite, a criança deixa de andar, de brincar, né? Pode vir também com manchas vermelhas no corpo, alguns nódulos que são mais raros, mas a principal preocupação nossa é que ela pode acometer o coração. A criança sente o coração acelerar, o batimento cardíaco acelerado, cansaço, fadiga, e às vezes o próprio médico pode auscultar um soprinho no coração. Por isso é importante a gente fazer o exame do ecocardiograma, né? A nossa principal preocupação da febre reumática, que até também uma citação popular, que é que ela lambe as articulações nesse evento agudo, mas ela morde o coração, deixando como sequela uma cardite reumática. Você fazendo o tratamento, acompanhamento médico, com o tempo tudo volta ao normal ou é possível ficar alguma sequela? Sim, a criança ela responde muito bem com tratamento, né, com anti-inflamatórios, essa fase aguda, então a artrite ela resolve, mas quando a gente tem um acometimento cardíaco, precisa de um acompanhamento mais de próximo do médico especialista, porque tem que fazer uma prevenção, né, a gente tem que tratar essa cardite, que é a inflamação do coração, né, agudamente, e depois ela pode ter uma sequela. Então, a gente usa profilaxia, penicilina benzatina, a famosa benzetacil, a cada 21 dias, justamente para prevenir surtos de infecção de garganta que desencadeiem novos surtos da febre reumática. Muito bem, doutora Daniela, gerente Petri Piotto, reumatologista pediátrica catarinense, mas que está lá morando, atuando em São Paulo. Obrigada pela sua participação aqui no SC Acontece. Obrigada, é um prazer, um abraço a todos. Outro, até a próxima, obrigada. Vou fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, é bem rápido mesmo, tá? Até já.